Bom, pessoal, então vamos começar com as derivadas, né? Quando a gente pensa em derivada, o que a gente tem que pensar, tá? O que é uma derivada? Pensando em derivada, a gente tem que pensar em taxa de variação, tá? Sempre, sempre, sempre. Quando a gente pensa em derivada, é alguma coisa que está variando em relação a outra, tá? Então vamos entender como que nasce uma derivada, onde é que vem todos os conceitos, né? Digamos que nós tenhamos essa curva de uma função f, tá? E nós tenhamos dois pontos, um ponto x0 e um ponto x1, ok? Esses dois pontos que eu marquei no gráfico vão ter também o y, né? Então, se eu tenho um x0, aqui eu vou ter uma f de x0. E aqui eu vou ter uma f de x1, que vai ser o y do x0 e o y do x1. Ok. Digamos que eu quero saber a taxa de variação de um ponto em relação ao outro. Aí nós vamos pegar aqui a nossa régua e vamos traçar uma reta que liga esses dois pontos. Tudo bem? Essa reta que liga que cruza dois pontos da função é uma reta que se chama secante. Tudo bem? Digamos então que a gente queira calcular a taxa de variação de um ponto em relação ao outro. Como que a gente faria isso? Tá? Para a gente calcular deixa eu pegar aqui um lápis. A taxa de variação em um em relação ao outro, a gente teria que calcular o coeficiente angular dessa reta. Para calcular o coeficiente angular dessa reta, nós usaríamos isso daqui, ó. Nós faríamos um pequeno triângulo retângulo aqui. E vamos pensar, né? Esse tamanho aqui, x, do nosso triângulo retângulo, é o x1 menos o x0. E esse tamanho vertical aqui é a f de x1 menos a f de x0. Ok, então se a gente quisesse saber o coeficiente angular dessa reta secante, chamado de A aqui, tá? O que seria? Seria a f de x1 menos a f de x0 dividido por x1 menos x0. Tudo bem? Quem está de pé sobre quem está deitado é como a gente calcula um coeficiente angular, tá? Mas a gente não quer saber a taxa de variação desses dois pontos, tá? Se a gente quisesse uma taxa de variação instantânea, como que a gente calcularia isso daqui, tá? E isso vai ser justamente a nossa derivada. Vamos imaginar que esse ponto x1 aqui vai tender ao ponto x0. Ou seja, esse ponto aqui vai caminhar aqui no vídeo, vai correr para a função até aqui. Num lugar que seja tão perto, mas tão perto, mas tão perto de x0, que a gente possa dizer que x1 menos x0 tenda a zero. Ou seja, tem um intervalo realmente muito pequeno. Se isso acontecer, o que a gente vai ter? A gente vai chegar justamente numa reta tangente. Deixa eu fazer uma reta tangente ao gráfico no ponto x0, tá? O desenho aqui não ficou muito bom de aparecer, mas isso daqui não pode cruzar, né? Tangente bate em só um ponto da reta, que é justamente o ponto x0 que está ilustrado aqui, tá? Quando esse x1 menos x0 tender a zero, a gente vai chegar tão perto, mas tão perto, que a gente vai poder dizer que essa daqui é a reta tangente em x0, ok? E o coeficiente angular dessa reta aqui vai ser justamente a derivada em x0 que a gente está procurando. A taxa de variação em x0 é a derivada em x0, ok? Então é daí que nasce a nossa derivada. Como que a gente vai
escrever a nossa derivada, tá? Esse x1 menos x0 nós vamos dar um nome. Vai ser h, ok? E esse h tende a zero, um valor muito pequeno. Então, a nossa função derivada, que a gente escreve como a função apóstrofe, vai ser o quê? Vai ser o limite, quando o h tender a zero, de uma função de x mais h, menos a função de x, tudo isso aqui dividido por h. Ok? Essa daqui é a definição de função derivada. Função derivada. Tá? O que isso daqui quer dizer? Como que a gente interpreta isso? Né? Função de x mais h. Vamos pegar essa parte aqui, ó, e vamos dar um zoom nela, aqui do lado. Tá? Um zoom. Tá? O que acontece ali, né? Dentre, aqui, digamos que aqui esteja a nossa curva. Tá? E eu estou dando um zoom nela. Se aqui está o nosso ponto x0, ok? O nosso ponto x1, ele vai estar aqui assim, mas ele vai estar tão pertinho que a distância dele, esse triângulozinho retângulo aqui, vai ter como medidas, essa medida daqui vai ser h e essa daqui também. Ou seja, eu vou subir só um pouquinho, um valorzinho muito pequeno mesmo, que vai tender a zero para cima e só um pouquinho para a direita. Né? Eu vou somar um h que tende a zero para mim poder ter o quê? Um coeficiente angular. Como o coeficiente angular a gente precisa de 2 pontos, a gente não tem como tirar uma derivada de um ponto só. A gente sempre tira em relação a um ponto que está na nossa frente. Ou seja, a gente pega esse valor que tende a zero para chegar na taxa de variação instantânea que a gente quer. Isso é um método, né, que o Newton e o Leibniz conseguiram fazer para calcular essas taxas de variações sem sujar, né, o nosso problema com a taxa de variação que está do lado e chegar numa taxa de variação que é praticamente instantânea. A gente consegue dizer com precisão que ela funciona bem. Ok, gente? Então, o que fica de mais importante dessa aula é a definição de função derivada. Esse limite aqui é o começo de tudo e agora nas próximas aulas eu vou calcular derivadas usando esse limite aqui. Ok? Então tá, obrigado.